Bom, começou a gravar. Vamos repetir o processo. Share screen. Download. Ok, vamos repetir o processo. Lembrando então que nós estamos trabalhando com variáveis aleatórias contínuas, né? E todas as variáveis aleatórias contínuas têm função densidade, né? Essa função densidade, ela é uma função que, quando integrada em um determinado intervalo, me dá a probabilidade de ocorrência da minha variável aleatória dentro daquele intervalo de integração. No caso das variáveis discretas, eu tinha equações que me davam os valores pontuais que relacionavam a variável aleatória discreta com o valor da probabilidade dela, eu só tinha valor pontual, eu não tinha, fora desses valores discretos, eu não tinha valor de probabilidade. E no caso de uma função, e no caso de uma variável aleatória contínua, no lugar da equação eu vou ter uma função densidade. A função densidade, ela é uma função que, ao ser integrada em um determinado intervalo, me dá a probabilidade de ocorrência da variável aleatória contínua dentro daquele intervalo. Essa aqui é a função densidade. Nós vimos o exemplo de uma função densidade, que é a função densidade exponencial. Fizemos um exemplo, né, no caixa de supermercado, e agora nós vamos ver uma função densidade, a função densidade de Gauss ou a função densidade normal, que é da variável aleatória contínua de Gauss, da distribuição de Gauss, que também recebe o nome de distribuição normal. Fazendo todo esse contexto, né, lembrando do que a gente viu em variável aleatória contínua, nós podemos agora dizer o seguinte: a distribuição de Gauss, ela é uma função de probabilidade, né? Ela é uma função de probabilidade de variáveis aleatórias contínuas, só que ela não é uma função qualquer, ela é a mais utilizada, para representar fenômenos naturais. Ela é mais utilizada para representar fenômenos naturais. Chuva, vento, né? E por aí vai. E também ela é muito utilizada para representar problemas que eu tenho valores oscilando em torno de um valor médio. Existe uma série, por exemplo, nos testes de materiais estruturais. Esses materiais são levados ao laboratório, numa máquina de ensaio, ou eles são comprimidos, no caso do concreto, ou eles são tracionados, no caso do aço. E aí uma série de elementos é comprimida, uma série de elementos é tracionada, e o que acontece é o seguinte, que uma hora esses valores, mesmo vindo de um mesmo traço, que foi feito no mesmo dia, pela mesma pessoa, etc, 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 eles, na hora que a gente leva lá para a máquina de ensaio, vocês vão ver isso lá quando estiverem estudando resistência do material, eles dão valores diferentes. Mas esses valores eles não são tão assim muito diferentes, eles ficam oscilando em torno de um valor central. Vocês poderiam conseguir a mesma coisa se pegassem, vocês comprassem, por exemplo, um cordão, uma corda, um cordão de amarrar, e cortasse 100 pedaços de 1 metro e fosse tracionando eles para ver quando que eles iriam romper. Vocês iriam anotar esses 100 valores e iam identificar o seguinte: ia ter um valor médio, né? E os outros valores iriam ficar oscilando em torno desse valor médio. Esse é um tipo de problema que cai como uma luva para distribuição de Gauss, que ele é bem representado pela função densidade, né? Função densidade de Gauss. Aqui não é função densidade de probabilidade, é função densidade de variável, né? Porque eu tenho esse costume, né?
é a função densidade da variável de Gauss. Então, esses problemas que ficam oscilando em torno de um valor médio, hora da cima, hora da baixa, hora da cima, hora da baixa, é um problema que é bem representado pela distribuição de Gauss, pela distribuição normal, assim como uma série de fenômenos naturais. Aqui está a função densidade de Gauss, né? Eu coloquei aqui letras maiores, mas f de x é 1 sobre raiz de 1 sobre sigma, que multiplica a raiz de 2π, vezes exponencial de meio, que multiplica x menos μ sobre sigma ao quadrado, onde x, né, é a variável aleatória, sigma, que aparece aqui embaixo e aparece aqui em cima também, é o desvio padrão, μ é o valor médio da distribuição, né? Então, essa função ela fica claramente caracterizada se eu tiver o desvio padrão e a média. Eu posso usar a notação função normal ou a função de Gauss dada por sigma μ. Ou seja, esses dois parâmetros, né, são parâmetros de caracterização da função normal. Parâmetros de caracterização. Então, uma vez eu tendo o sigma, o desvio padrão, e a média, eu tenho a função normal, né? Uma vez que eu tenho o desvio padrão e a média, eu tenho a função normal. É o que a gente está destacando aqui embaixo, ok? Ou a função densidade de Gauss. Tudo bem até agora? Beleza. É uma função assim, aparentemente parece que é complicada, mas não é não, porque é uma constante que multiplica um exponencial de alguma coisa. Está aqui um exemplo, né, de uma função de Gauss, de três funções de Gauss. F de x, g de x e h de x, né? Eu quero destacar aqui o seguinte, por exemplo, a função f de x, essa função aqui, a função f de x, ela tem a mesma média da função h de x. A mesma média não. Ela tem o mesmo desvio padrão. Tá vendo aqui? A média dela é diferente. Aqui é a média da f de x, e aqui do lado está a média da h de x. Mas elas têm o mesmo pico. Quando duas funções de Gauss têm o mesmo pico, que eu estou mostrando aqui, quando duas funções de Gauss têm o mesmo pico, quer dizer que elas têm o mesmo desvio padrão. Embora as médias sejam diferentes, mas aqui, ó, mesmo sigma, né? Mesmo sigma com médias diferentes. Mesmo sigma com médias diferentes. Isso, por exemplo, seria, vamos supor que um fenômeno natural que eu estou investigando é como se dá a contaminação do vírus lá do corona. Se eu cheguei com os dados de dois países aqui, o f de x é o país 1 e o h de x é o país 2, significa que esses dois países vão se comportar de forma parecida, mas vai ter um país que vai ter mais gente do que o outro, então a média dele vai dar maior. Porém, apesar dele ter uma quantidade de pessoas bem maior do que o outro país, o comportamento é semelhante, né? O comportamento é semelhante. Já aqui na curva g de x, vamos destacar a curva g de x aqui.
Aqui é a curva G de x. A curva G de x é interessante. Ela tem a mesma média que a f de x. Ela tem a mesma, vocês podem ver aqui, a média é a mesma. Porém, ela é mais achatada. Né? Porém, ela é mais achatada. Então, G de x e f de x, elas têm a mesma média. Porém, G de x tem um desvio padrão maior. G de x tem desvio padrão maior que f de x. Mais uma vez, se o fenômeno fosse o mesmo, né, esse aqui é o tal achatamento da curva. O achatamento da curva, a gente olha aqui no gráfico, ele implica no quê? Num tempo maior de pessoas contaminadas, vamos dizer assim. Quanto mais achatada a curva, maior é o tempo, né, que se leva para resolver o problema. Então, nós tínhamos aqui uma discussão que se tornou clássica aí no início da pandemia, que era a tal do achatamento da curva. Nós podemos ver o seguinte aqui: se a curva achata, é porque o desvio padrão é maior. Se o desvio padrão é maior, mesmo que a média seja constante, significa que o tempo utilizado para resolver, né, para que a curva chegue ou no menos infinito ou no mais infinito, ele é um tempo maior, mais afastado dessa média, porque o desvio padrão é maior. Agora, se o pico é muito alto, se o pico é maior, ou seja, se o desvio padrão é menor, o problema se resolve mais rápido, porém de uma forma mais intensa. Isso considerando que o problema pode ser representado pela distribuição de Gauss. Lembrando que a distribuição de Gauss ela é muito usada para estudar fenômenos naturais, tais como esse de contaminação de vírus. Né? Há sempre uma curva. Se a gente pegar dos países que já fecharam o ciclo, vai ter sempre um valor médio, vai ter sempre um desvio padrão, né? E esses fenômenos eles se comportam muito bem encaixados com essa curva de Gauss. É o que a gente está analisando aí. O problema da determinação dessa curva é qual que é o desvio padrão e qual que é a média. Não tem como determinar qual que é o desvio padrão e qual que é a média se eu não tiver com todos os dados. É muito difícil adivinhar o outro pedaço da curva se eu não cheguei na metade ainda. Então, o que as pessoas precisam saber para tentar entender o problema é saber quando que a curva chega num ponto de flexão, que é chamado pico, e a partir daí ela começa a descer consistentemente. Igual as outras distribuições. Se eu chegar nesse ponto aqui, né, se eu tiver certeza que eu passei por esse ponto, aí sim eu posso usar o modelo e a partir daí sim eu posso começar a fazer algum estudo, alguma análise, ou quem sabe até alguma previsão. Ok? Então, é interessante notar que a curva de Gauss é uma função de densidade simétrica, né? É uma função de densidade simétrica, ou seja, o valor médio divide a curva em 50% para a esquerda e 50% para a direita. Ela tem o clássico formato de sino, aqui o formato de sino das distribuições de probabilidade, só que ele é um sino bem comportado, um sino simétrico, né? A área embaixo de toda a curva corresponde a 100% de probabilidade, ou seja, a probabilidade do efeito acontecer sob a curva é 100%. Né? E a probabilidade de ocorrer em um determinado intervalo da curva é integral sobre a curva desse determinado intervalo. Até aqui não tem nenhuma
novidade em relação às outras funções, né? Em relação às outras funções de densidade de variável aleatória. As características da curva de Gauss são essas aqui, a simetria, né? E ela é caracterizada pelo desvio padrão e pela média. Seguindo adiante, aqui é uma das propriedades, a área sobre a curva, eu já tinha falado para vocês, equivale a 100% de probabilidade de ocorrência de um evento, assim como para as demais funções de densidade. As outras funções de densidade, a área sobre a curva também corresponde a 100%. E a probabilidade de ocorrência de qualquer evento em um dado intervalo será dado pela integral da função densidade nesse intervalo. Também a gente já viu isso na nossa aula passada para a função exponencial. Vamos então fazer algum exemplo aqui, porque acho que quando a gente faz as contas é mais fácil de entender. Então tem um exemplo aqui, admitindo que uma série de testes realizados com corpos de prova de argamassa para determinar a resistência à compressão da argamassa obedece ou é representado pela distribuição normal, com média 6 e desvio padrão 2. Então, já que calculou a média 6, desvio padrão 2. Ou seja, eu tenho um conjunto de corpos de prova de argamassa. Estou querendo saber qual a resistência dessa argamassa. Eu sei que a resistência média é 6 megapascal e sei que o desvio padrão é 2 megapascal. Com essas informações, vamos calcular a probabilidade da resistência da argamassa ser inferior a 4. A probabilidade da resistência da argamassa é superior a 8 e a probabilidade da resistência da argamassa está entre 4 e 8. Tão importante quanto a gente fez lá nas distribuições discretas, aqui nas distribuições contínuas, a interpretação também vai ser crucial para que eu possa resolver o problema, né? Então, eu vou colocar aqui a distribuição de Gauss. Ela sobe, desce em formato de sino, né? Ela tem um valor médio. Ela tem um valor médio, né? E ela vai ter um valor médio chamado, que é dado do problema, o valor médio é 6. E fez algumas perguntas. Ele perguntou qual a probabilidade da resistência da argamassa, qual a probabilidade da resistência da argamassa ser inferior a 4 e ser superior a 8. Então, eu estou aqui com a seguinte questão. Qual a probabilidade dela ser inferior a 4 e ser superior a 8? Bom, a probabilidade dela ser inferior a 4 é esse limite aqui, essa área aqui que vem de menos infinito até 4. Alguma dúvida? Por enquanto, ok. Vamos ver. Essa aqui é P de x. O intervalo é menos infinito. X 4. Essa é a primeira pergunta, assim, qual a probabilidade da resistência ser inferior a 4? É essa área aqui, ó. A gente tem que resolver no gráfico antes de sair fazendo as contas. Por exemplo, ele pergunta qual que é a probabilidade dela ser superior a 8. Aí superior a 8 vai ser essa área aqui, ó.
entre 8 e mais infinito. Essa área daqui, ó. Opa. Essa pergunta aqui, a probabilidade dela ser superior a 8, nada mais vai ser do que essa área daqui, ó. A probabilidade de ser superior a 8. E ainda pergunta assim, qual que é a probabilidade de estar entre 4 e 8? A probabilidade de estar entre 4 e 8 é essa área que sobrou aqui no meio, no miolo, né? Esse problema ele foi bem generoso na divisão de áreas, que é a probabilidade da resistência estar entre 4 e 8. É essa área daqui, ó. Perceberam isso aqui? Então, eu tenho um limite menos infinito e 4, um limite entre 4 e 8 e um limite entre 8 e mais infinito. Quando a gente calcula essas áreas, responde as perguntas A, B e C. Eu só preciso agora representar a função probabilidade. Lembrando que a função probabilidade foi dada aqui, ó. F de x é 1 sobre sigma. Sigma foi dado, né? Sigma, no caso, é 2. E a média é 6. Onde tiver sigma, eu coloco 2. E onde tiver mi, eu coloco 6. Fazendo isso, ó, a função sigma mi é dada por 2 e 6. Onde tiver sigma, eu vou colocar o 2. Onde tiver mi, eu vou colocar o 6. Significa, então, que a minha função densidade, para esse caso aí, ó, está aqui, definida como sendo só apagar aqui, pronto. A função está definida como sendo f de x é 1 sobre 2, 2 é onde está o sigma, que multiplica a raiz de 2π, vezes exponencial de menos meio de x menos 6, 6 é a média sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Quando eu faço a integral de f de x de menos infinito até 4, eu acho 15,866%. Quando eu faço a integral de 8 até mais infinito, eu também achei 15,866. É uma coisa mais ou menos intuitiva, né? Se eu tinha aqui a distribuição, vamos olhar, analisar aqui novamente. E eu sei que ela é simétrica, eu sei que a distribuição é simétrica. Olha só, esse valor aqui o valor médio, só estou a apagar aqui para ficar parecido, né? O valor médio desse problema era 6. E aí eu peguei 6 menos 2, 6 mais 2, 6 mais, o dado do problema foi 4, né? 4 e 8. É exatamente o desvio padrão. Exatamente o desvio padrão. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com a área entre 0 e 4. Eu tenho uma área em 0 e 4. Como a função é simétrica, como a função de Gauss é simétrica, e a distância de 4 a 6 é a mesma distância de 6 a 8, significa que essas duas áreas são iguais, ou seja, o corte superior vai ser igual também. Então não é nenhuma surpresa. Se esse pedaço aqui deu 15,866, o pedaço lá de cima também vai dar 15,866.
866. Essa última integral aqui, que é a letra C, que pergunta qual a probabilidade de ficar entre 4 e 8, na realidade a gente nem precisava fazer. Se tudo é 100%, se tudo é 100%, e eu tirei 15,866 de um lado e 15,866 do outro, o que vai sobrar aqui no meio? Vai sobrar 100 menos duas vezes, né? 100 menos duas vezes 15,866, que são as duas fatias que eu tirei de cima e de baixo, vai sobrar 68,1269%. Se eu fizer a integral também, dá para fazer por integral, eu também vou chegar nesse valor de 62,269. Por quê? A fatia inferior é 15,866. A superior, 15,866 também, por simetria. O que sobrou no meio, já que tudo embaixo da curva é 100%, já que tudo que embaixo é 100%, vai ser 100%, 100%, menos duas vezes 15,866%, que vai dar os 68, né? 68,269%. Esse é o tipo do problema que só a primeira integral já dava para resolver as três letras. Nesse caso particular desse problema, só com a primeira integral eu consigo resolver as três letras, porque eu sei que a curva é simétrica e eu sei que toda a área embaixo da curva é igual a 100%. Então, eu sei que aqui vai ser a letra A, esse aqui seria a letra C, o C seria igual a por causa da simetria, e a letra, aqui a letra B, né? Deixa eu só corrigir aqui. Eu sei que essa aqui é a letra B, por simetria, né? Essa é a letra B. E descubro também que essa aqui é a letra C, nem precisava fazer integral, a gente fez, mas a letra C vai ser os 100% menos as duas vezes as fatias que ficaram na parte superior e inferior, que vai dar os 68,269%. Tranquilo? Está aqui a apresentação desse problema, e a gente pode constatar o que eu estava falando aí para vocês aí. Ó. O miolo, né, média mais desvio padrão e média menos o desvio padrão, esse intervalo aqui, ó, dá 68,269%. Qualquer coisa fora do intervalo média mais ou menos desvio padrão, né, fora desse intervalo, esteja acima ou esteja abaixo, vai dar os 15,866. Então aqui dá 15,866. 15,866%. Né, por cento. É uma distribuição bastante interessante, né? E graficamente é uma distribuição que permite a gente ter alguns insights, né, do que está acontecendo com o nosso problema. Certinho? Tudo claro para vocês? Tranquilo. Ô, Fidelis, apareceu aí. Eu tava mutado, tava falando aqui tem meia hora. Ah, questões tecnológicas.
Então, na próxima aula, nós vamos descobrir um jeito de fazer essa integral por tabelas, né? Ou então fazer integral mesmo usando a calculadora, dependendo da calculadora que vocês têm. Algum de vocês tem calculadora que faça integral? Tem não. Vou roubar do meu pai lá. Nem a Cássio? Tem uma Cássio que faz integral, um Cássio O cinza. caso que eu tenho é simplesinho. Então, vocês vão ter as duas opções. Vocês vão poder fazer por integração, que eu acho sempre melhor, ou então por tabela. O problema da tabela é saber consultar a tabela. Mas quem não tem calculadora que faça integral pode usar a tabela. O resultado dá no mesmo. Então, por hoje é só, né? Hoje é rapidinho mesmo a aula. Na quarta-feira a gente vai ver como é que faz essas integrais aí por tabela. E também aqui, nas variáveis contínuas, as variáveis aleatórias contínuas, uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, para a gente poder resolver os problemas, é a interpretação da questão. Né? Até 4, no máximo 4, entre 4 e 6, mais que 4, isso aí muda significativamente os intervalos de integração e eu tenho que saber interpretar o que está sendo perguntado. É muito bom fazer o desenho, né? A gente faz o desenho da curva de Gauss e a partir do desenho a gente começa a interpretar o que está sendo perguntado no problema. Esse é um dos melhores jeitos da gente resolver esses problemas. Na aula que vem a gente vê como faz com calculadora com integral e vê também como que a gente vai fazer com tabela. Que também, para quem não tiver calculadora que faz integral, a gente faz com tabela, certinho? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Bom Boa noite, trabalho. senhor. Até mais.